Amém. Glória a Deus, amados irmãos, estamos aqui no primeiro dia do nosso seminário sobre honra. Amanhã estará o pastor divino da comunidade C4, estará concluindo assim o nosso seminário, falando um pouco de honra. Falar de honra, irmãos, o assunto é muito extenso, muito grande. Nós vamos tentar resumir, mas que você possa entender o básico, o prático, para você poder estar honrando e você também ser honrado. Porque, irmãos, aquele que não honra, não será honrado. Mas aqueles que honram, serão o quê? Honrados. Quantos aqui querem ser honrados aqui, no nome de Jesus? Para ser honrados, irmãos, você tem que passar pelo caminho da humilhação. Para você ser exaltado, precisa passar pelo caminho da humilhação. Pastor, eu estou sendo muito humilhado, estou sendo muito perseguido, eu estou sendo muito caluniado. Meu amado, você está no caminho para a honra, você está no caminho para a exaltação, no nome de Jesus. E amanhã nós vamos finalizar, irmãos, e nós vamos finalizar com um grande jantar no final dessa conferência. E eu queria que você honrasse alguém aqui na nossa igreja, trazendo um prato, como fosse para alguém. Um exemplo, eu gosto que fulano, ele gosta, eu vou levar esse prato não para mim, mas eu vou fazer pensando em algum irmão. Eu vou fazer esse arroz, eu vou fazer essa carne, eu vou fazer esse suco, eu vou fazer isso pensando no irmão como se fosse para o irmão. Então você vai estar honrando esse irmão com um alimento. Quantos aqui estão entendendo o nome de Jesus? Ou com uma sobremesa. Então você vai estar aqui presenteando um irmão com um alimento, com uma carne, com um peixe, com um fígado, com um ovo, com um cuscuz, com um arroz, com uma salada, com um suco de uva, enfim. Você vai honrar e nós vamos juntos juntar essas honras para colocar na grande mesa, no grande banquete amanhã, para a glória do nome do Senhor. Pastor, não tenho nada a trazer, então venha assim mesmo. Pastor, não tenho nada, Deus sabe da minha situação. Venha, e você será honrado em participar desse grande jantar. Aleluia. Quantos aqui entenderam? Então amanhã vai ser extraordinário, vai ser tremendo para a glória de Deus. Então, falando de honra, irmãos, nós temos vários setores que nós devemos honrar. Se fizermos uma escala de honras, em primeiro lugar nós devemos honrar quem? A Deus. Deus é a primeira pessoa, vou dizer assim, que nós devemos honrar em uma escala. Em segundo lugar, pai e mãe. E honrar pai e mãe é um mandamento que vem com uma promessa. Nós falamos aqui de honrar pai e mãe na quarta-feira. E aquele que honra pai e mãe, o que é que acontece? Tem vida longa na terra e vida boa. Nós devemos também honrar esposa, filhos e filhas. Nós devemos honrar líderes espirituais, pastores, presbíteros, líderes de células. E também nós devemos honrar as nossas autoridades. Numa escala eu só citei de 1 a 5, existem vários setores que nós devemos honrar, mas os mais importantes para a nossa caminhada são essas 5: Deus, pais, esposa, filhos e maridos, líderes e autoridades instituídas nas nossas vidas. O policial é uma autoridade, um professor é uma autoridade. Então nós devemos honrar. Mas pastor, o que significa honra? Honra significa estimar. Honra significa valorizar. Honra significa respeitar. Honra significa ceder. Honra significa dar o controle, dar oportunidade. Então honra ainda tem outros significados.
Mas o que eu considerei mais importante são esses: estimar, valorizar, respeitar, ceder, dar o controle e também adorar. Adorar, irmãos, também é um ato de honrar. E nós devemos adorar apenas quem? Ao nosso Deus. Quando passamos a adorar objetos, pessoas, nós caímos no campo da idolatria. A adoração que é bem-vinda, a adoração que é recebida, só é a adoração ao nosso Deus. Então nós devemos honrar a Deus também com a nossa adoração. Eu quero que você lembre de algo: nunca o homem pode ser mais generoso do que Deus. Nunca o homem pode honrar mais do que Deus pode honrar. Nunca. Nunca isso pode acontecer. O homem honrar mais do que Deus, ou o homem ser mais generoso do que Deus. Em Samuel, no capítulo 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 20, é uma palavra poderosa, é uma palavra profética. 1 Samuel, no capítulo 2, e o versículo 30. Quantos acharam? Amém? 1 Samuel, irmãos, 2:30. 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora, o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Diga misericórdia. Honrarei aqueles que me honram, e tratarei com desprezo aqueles que me tratarem com desprezo. E a honra que eu queria enaltecer hoje seria honrar a Deus. Quantos aqui honram a Deus? Eu estava num período de crise na minha fé. Eu era de uma denominação e eu fui para uma determinada igreja. E eu estava, meu Deus, o que é certo? Fui para uma igreja, ia para outra igreja, e nessa igreja eu fui. E eu estava ali visitando e eu disse: Senhor, se essa igreja, eu não vou dizer o nome da igreja. Eu disse: se essa igreja, Senhor, é a certa, me diz agora, fala comigo. E eu tinha um costume de dizer assim: Senhor, fala comigo, abri a Bíblia e leio. E eu li, quando eu abri a Bíblia, caiu num versículo que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Diga misericórdia. Eu tomei aquele choque, eu disse: meu Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente está dizendo que honra a Deus apenas com os lábios, mas o nosso coração está distante do nosso Deus. O nosso coração se distancia de Deus, irmãos, quando nós não perdoamos, não amamos, não praticamos a justiça que Deus assim determina. Então honre a Deus, não só de boca, mas honre ao Senhor com todo o teu ser, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, que honre a Deus, porque honrando a Deus, eu serei abençoado no nome de Jesus. Honrar a Deus, irmãos, existem várias formas de honrar a Deus. Se você for ler a Bíblia, tem várias formas de você poder honrar a Deus. Perdoando é uma forma de adorar a Deus. Agradecendo é uma forma de honrar a Deus. Ofertando é uma forma de honrar a Deus. Mas eu queria citar apenas 3 formas, que essas 3 formas fiquem gravadas na sua mente, no seu coração, para que você possa praticar essas formas de honrar a Deus e ser honrado por Ele e ser abençoado.
A primeira forma, irmãos, de honrar a Deus é com a nossa vida. É com a nossa vida. Não apenas honrar a Deus de lábios, mas honrar a Deus de todo o nosso coração. O Salmo 116, o versículo 12 e o versículo 13, Davi, ele diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E ele chega numa conclusão: eu levantarei o cálice da salvação e louvarei, e honrarei, e adorarei o nome do Senhor. Então o profeta, o rei Davi, ele descobriu algo poderoso, que não seria apenas os seus bens, não seria apenas o seu reino, mas o mais importante para honrar a Deus é a nossa vida. É a nossa vida dedicada a Ele. É a nossa vida consagrada a Ele. É a nossa vida de renúncia por causa dEle. E o Senhor que vê no secreto é que vem a recompensa. No secreto é que vem a recompensa. E você será honrado no nome de Jesus. Quantos aqui vão honrar a Deus e estão honrando a Deus? Diga. Reclamando, murmurando e reclamando. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu estou desonrando o meu Criador. Quando eu penso em desistir de viver, quando eu penso em tirar minha própria vida, eu estou desonrando aquele que me deu a vida. Diga misericórdia. Essa vida que você tem, irmão, é valiosa. Essa vida que você tem foi pago um alto preço. Jesus pagou o preço por você na cruz do Calvário. Então honre a Deus através da sua vida. Honre a vida que Deus lhe deu. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Nenhum problema vem para sempre. Nenhuma dificuldade vem para sempre. A palavra de Deus vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Diante de uma tempestade sempre virá uma bonança. Então, se você está passando por tribulação, se você está passando por uma tempestade, é porque está chegando a bonança, é porque está chegando um descanso na sua vida. Porque muita gente diz: Deus, eu quero ser honrado. Deus, eu quero ter vitória. E para ter vitória, irmãos, antes da vitória, o que é que vem? A luta. Então, se você está enfrentando lutas, é porque está vindo a vitória. Porque não há vitória sem luta. E Deus honra a luta concedendo a vitória. A vitória é uma honra que chega em nossas vidas, que é dada por Deus, porque Deus entendeu que você enfrentou uma luta, não desistiu, passou por ela e receberá a vitória. Então, honrando a Deus, irmãos, com a nossa vida, é perseverar, é não desistir, é não desanimar. Então, honre a Deus com a sua vida. Você só partirá no dia que Ele determinar. Aleluia. E Deus determina vida para a sua vida. Deus determina longevidade para a sua vida. No tempo de Deus, Ele vai te buscar.
no tempo dele. Não apresse esse dia, não apresse essa hora. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26 é um pedido. A parte A do versículo, a Bíblia diz: filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me a tua vida. O que Deus pede de mim, o que Deus pede de você é a sua vida, totalmente consagrada a Ele. Uma vida que honre o nome dEle. Muitas vezes, irmãos, temos uma família e quando envergonhamos a nossa família, os pais dizem assim: você desonrou a nossa família. A desonra, irmãos, é uma tristeza. A desonra é uma decepção. A desonra é uma vergonha que você praticou. Então, não desonre o nome do seu pai. Não desonre o nome do seu pai. Pelo contrário, honre o nome dele. Porque você honrando o nome dele, você também será honrado. Outra forma de honrar a Deus, irmãos, na prática, primeiro é honrar a Deus com as nossas vidas. O segundo é honrar a Deus cumprindo os planos de Deus para mim e para a sua vida. Ninguém, irmãos, é inútil. Quando eu era jovem, escutava uma banda de rock que dizia assim: inútil, somos todos inútil. Uma palavra mentirosa do diabo. Você não é inútil. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. E uma frase que a gente escuta muito, irmãos, das trevas é que nós não vamos conseguir. É que não vai dar certo. Essas duas palavras, o diabo tem ela e profere constantemente. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Se você está aqui, se você está me vendo, se você está me ouvindo, é porque você tem um plano. E esse plano quem te deu foi Deus para cumprir. Você tem uma missão. Você não veio aqui para sofrer. Ah, pastor, a minha missão, meu plano aqui na terra é sofrer. Isso é engano. Deus já estabeleceu um plano maravilhoso na sua vida. Aleluia. O diabo ele tenta, irmãos, distorcer, tirar o homem do percurso, tirar o homem da rota, tirar o homem do propósito que Deus colocou. Então Deus levantará uma nação que vai honrar a Deus, cumprindo o plano de Deus nas suas vidas. Quantos aqui entendem e já sabem que planos são esses para a sua vida? Pastor, eu já sei, eu já entendo qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu sei e eu vou cumprir. Quando você está cumprindo, irmãos, você está honrando o seu pai. Quantos aqui, irmãos, entram numa universidade, numa faculdade, ou vai ser militar em alguma instituição que você não quer, para honrar o seu pai? Eu queria ir para a Marinha. Eu amo a Marinha, acho muito bonita a Marinha. Mas para honrar o meu pai, eu fui para o Exército. Me alistei, servi, mas o meu desejo, o meu sonho, era ir para a Marinha. Eu acho lindo aquela roupa branca. Mas para honrar o meu pai, eu fui para o Exército, porque ele pensava isso de mim. Então muitos filhos, irmãos, estão desistindo dos seus sonhos para honrar os sonhos do seu pai, para honrar o sonho do seu pai. E Deus, ele estabeleceu planos para você, ele estabeleceu metas para você, e você irá honrá-lo se assumir esse plano, se assumir essa missão que Deus te deu. Deus levanta alguns aqui para pastores, Deus levanta alguns aqui para mestres, Deus levanta alguns para profetas, para evangelistas, para levitas,
para missões. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de Deus que não temem nada, apenas o pecado. Isso é o plano de Deus para nossas vidas, e nós devemos assumir esse plano honrando a Deus. Deus me confiou algo, eu irei honrar e eu irei multiplicar aquilo que Ele confiou na minha mão. Ah, pastor, mas eu não entendo, eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei para que eu fui criado, como eu vou honrar, como eu vou seguir aquilo que eu não sei. Há um plano específico e há um plano universal. O plano específico, irmãos, é quando Deus chama para determinada missão. É quando Deus levanta pessoas para ser pastores. Nem todo mundo será pastor. Alguns Deus levantará para ser pastor. Nem todo mundo será profeta. Alguns Deus levantará para ser profeta. Nem todo mundo serão mestres. Deus levantará alguns para serem mestres. Deus não fará que todo mundo será evangelistas. Deus levantará alguns para evangelísticas, para ser evangelista. Então tem uma missão geral, um plano geral e um plano específico. Aleluia. Alguns aqui já entendem o plano específico, mas o plano geral para a humanidade, irmãos, Deus já revelou na sua palavra, e os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, se encontra lá em Jeremias 29, 11 a 13. Já está escrito. Isso é para mim e para você também. E ele diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que eu determinei ao teu respeito. Declara Yahvé: plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor nem prejuízo. Qual é os planos de Deus para a minha vida, irmãos? Prosperar, não causar dor e não causar o quê? Prejuízo. São projetos de Deus para a minha vida. Um Deus bom, um Pai maravilhoso, que o que Ele pensa de mim é me prosperar. O que Ele pensa de mim é me dar um futuro melhor. O que Ele pensa de mim é me abençoar. Aleluia. Esse é o plano geral. Pastor, eu não entendo o que Deus quer de mim. Hoje você já sabe. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar prosperidade. Deus quer te dar esperança em um futuro melhor. Esse é o plano específico, o plano geral. Então, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é coisa boa. Pastor, por que eu não estou nessa vibe? Pastor, por que eu não estou? Talvez, irmãos, você está sendo guiado ou orientado por alguém que não é Deus. A palavra do Senhor é muito clara, irmãos. Em João 10:10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim dar vida e vida em abundância. Provação, irmãos, passa. Como eu falei, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, uma provação. Deserto é uma provação, passa. Mas se você viver o tempo todo desse sofrimento, isso indica uma maldição que precisa ser quebrada no nome de Jesus. Os anos se passam, os filhos nascem, os netos nascem, continua a mesma história. Isso significa que alguém na tua família ou na tua vida, que não é Deus, que está bagunçando tudo. Mas chegou a hora da bagunça ir embora. E chegou a hora da prosperidade do Senhor entrar na tua casa, entrar na tua vida. Chegou a hora da alegria entrar na sua vida. Chegou a hora da alegria entrar na sua casa. Isso são planos do Senhor. Então tome posse dessa promessa e comece a honrar o Senhor.
Comece a honrar o Senhor, dizendo: Deus, eu cumprirei os teus planos aqui na terra. Deus, eu tomo posse dos teus planos para a minha vida. A tua palavra, Deus diz, declara ao meu respeito que o Senhor tem planos de me fazer prosperar e não me causar dor, nem me causar prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, se a tua palavra diz isso, eu tomo posse desta palavra e eu vou honrar essa palavra no nome de Jesus. Levanta suas mãos e agarra essa promessa e diga assim: eu tomo posse dessa promessa e eu irei honrar a Deus, cumprindo os seus planos na minha vida. Aleluia. Então honre a Deus, irmãos, cumprindo o teu chamado. Tem tanta gente que abandonou o chamado por uma crise. Muita gente abandonou o chamado por uma crítica. Muita gente abandonou o chamado porque não conseguiu reunir ainda muitos seguidores. Muita gente tem deixado de honrar a Deus, descumprindo aquilo que Ele deu, porque passa por dificuldades, irmãos. O reino de Deus, a Bíblia diz que não é só maravilhas, há dificuldades, há problemas. E na maioria dos problemas que passamos, e na maioria dos problemas que enfrentamos, e na maioria das incompatibilidades de gênero que nós encontramos, irmãos, Deus não quer mudar a pessoa, Deus quer mudar a nós mesmos. Muitos dos problemas que nós enfrentamos é para mudar a nós mesmos. Estava sofrendo um dia com um problema bem pequenininho, uma besteira. Mas tem dia que você não se engasga com um elefante, mas se engasga com um mosquito. E eu fui ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus lá em Jeremias, eu esqueci o capítulo, ele diz assim: se com esse problema pequeno você se abate desse jeito, e quando vir um problema grande, quando vir uma dificuldade maior, então Deus vai nos colocar em pequenos problemas, para que eu e você venha administrar, para quando vir um problema grande, você está maduro espiritualmente para resolver, no nome de Jesus. Então assuma aquilo que Deus lhe deu. Tem muito crente, irmãos, sentado e diz: pastor, não quero mais fazer nada, eu desisto, porque ninguém me compreendeu, ninguém me aceitou, todo mundo me rejeitou. Então você está desonrando a Deus com essa desistência, com essa paralisia. Então levante a cabeça e comece a honrar a Deus com aquilo que Ele te deu. Aleluia. No mínimo, irmãos, cada crente tem um dom. Ele pode navegar nos 9 dons, mas no mínimo um dom você tem. Então pratique aquilo que Deus já te deu, e outros dons Ele vai te dar, no nome poderoso de Jesus. E Ele diz assim: então você me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Aleluia. Imagine um Deus, irmãos, nos dando toda a atenção. Você vai chegar a mim e eu vou lhe dar toda a atenção. Se Deus escreveu, se está escrito, Ele faz. Muitas vezes a gente não consegue dar toda a atenção. É um celular, é uma coisa. É como se Deus dissesse assim: meu filho, sente aqui na minha frente. Sentou, eu vou sentar na sua frente, eu vou olhar no seu olho e eu vou lhe ouvir tudo que você tem a dizer. Eu li um livro, irmãos, eu não sei se foi o A Divina Revelação do Inferno, ou foi Ele Veio Libertar os Cativos, que o anjo disse para aquela mulher assim: nada, Jesus, que ela pergunta assim: e Jesus, como é que é? Ela pergunta ao anjo. Foi Ele Veio Libertar os cativos mesmo. E aí, como é que é Jesus? Aí o anjo diz assim: Jesus, Ele é lindo. O seu sorriso, quando Ele ri,
toda a terra enche da sua glória. Aleluia. Imagina, irmãos, Jesus rindo agora. Toda a terra enche da sua glória. Nenhuma palavra para Jesus é besteira. Todas as palavras que o homem professa para Jesus é importante. Nada que o homem fala é bobagem, porque Jesus leva em consideração tudo que você fala. E a palavra se cumpre no texto que diz: eu lhe darei toda a atenção. Então me invocareis, então me buscareis e me encontrareis, quando você me buscar de todo o seu coração. É a honra do corpo, do interior, não só de boca, mas de coração. Quantos aqui tem um coração queimando por Jesus? Dá um glória a Deus aí. Assuma o projeto, meu irmão. E esse projeto já tem um nome. E sabe qual é o nome desse projeto? O seu nome. Lucimar é o nome do projeto. E o que é que ele escreveu no projeto Lucimar? Prosperar, dar um futuro melhor e abençoar. Qual é o projeto? Daniele tem um nome, já é o projeto. Qual é o projeto de Deus para a vida dela? Não causar dor, não causar danos e prosperar. Júnior já tem um projeto, Beck já tem um projeto, pastor Cid já tem um projeto. Todos nós temos um projeto, e o nome desse projeto se chama o teu nome. Está escrito nesse projeto: vida em abundância. Está escrito nesse projeto: cidadão do céu. Está escrito nesse projeto: andará das ruas de ouro e de cristal. Está escrito nesse projeto: vida e vida em abundância. Está escrito nesse projeto: comerá o melhor desta terra. Está escrito nesse projeto: Satanás e seus demônios obedecerão a sua voz e baterão em retirada. Está escrito nesse projeto: eis que te dou autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Esse projeto se chama Mateus, Ademir, Eldson, Bianca, Ingrid, Gisélia, Genival. Esse projeto já tem nome. E esse projeto já está escrito e assinado com o sangue do Cordeiro. Está assinado: Jesus de Nazaré, Telestai, já está consumado, o preço já está pago. Então assuma o seu projeto. Assuma o seu projeto. A primeira forma de honrar a Deus, irmãos, é com quê? Com a nossa vida. A segunda forma de honrar a Deus é cumprir os planos que Ele tem na minha vida. O primeiro, com a minha vida, honrar a Deus não só de boca, mas de coração. E o segundo, com os planos que Deus colocou nas minhas mãos. Alguns irmãos terão planos mais difíceis do que outros. Mas aquilo que Deus colocou na tua mão, honra Ele, dizendo: Pai, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou te honrar com isso que o Senhor colocou na minha mão. Mesmo, irmãos, da missão mais simples, como a mais complexa, faça como para honrando ao nosso Deus. A terceira forma de honrar a Deus, irmãos, é com os recursos financeiros. É doar, é ofertar, é dizimar, são primícias, são esmolas. Porque nenhum homem, ele pode ser mais generoso do que Deus. Nenhum homem pode ser mais generoso do que Deus. Malaquias no capítulo 10, Deus faz uma prova. Ele diz: vá e traga os dízimos na casa do tesouro. Faça a prova de mim. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu quero ver se vocês são mais generosos do que eu. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor.
e provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus é um Deus que Ele tem prazer em doar, em dar, em abençoar aqueles que cumprem a missão. Na oferta dos talentos, irmãos, é uma ilustração. Um recebeu um talento, outro recebeu 4 e outro recebeu 5. O que recebeu 5 trabalhou naquilo que tinha, fez 10. O que ganhou 4 trabalhou naquilo que tinha, fez 8. E o que tinha 1 teve medo e enterrou. E quando o Senhor vem, o que é que faz? O que tinha 10 reinou sobre 10. O que ganhou 5 e foi para 10 reinou sobre 10. E o que tinha 4 multiplicou para 8, reinou sobre 8. E o que tinha 1 que não multiplicou, perdeu o que tinha. E o que ele tinha foi para aquele que tinha quantos? 10. Então ele ficou com 11. Então, meu querido, no nome de Jesus, Deus diz: faça a prova de mim, meu irmão. Faça a prova de mim. E a prova vai acontecer. Oh Deus, comprar o gás ou entregar o dízimo. Apesar que isso não é para acontecer. O dízimo é tirar logo. Mas tem momentos que você fica o gás ou o dízimo, a luz ou o dízimo, a feira ou o dízimo. E Deus dizendo a você: meu filho, faça a prova de mim, para ver se eu não abro a janela do céu. E esse versículo, irmãos, eu perguntava a Deus: Deus, por que janela e não porta? Uma janela. Sabe por que, irmão, janela? Depois eu compreendi. Porque janela só se abre por dentro. Porta você abre por dentro e por fora. Então há uma ação humana para que as bênçãos possam descer. Você pode ir lá e abrir a porta, mas a janela não. Só quem abre é quem está dentro. E Deus diz: eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês. A terceira forma de honrar a Deus é com os nossos bens, com a nosso rendimento, é com a nossa oferta. A última coisa a se converter, irmãos, do homem é o osso. O osso é difícil se converter, mas quando ele se converte, o homem passa a provar os milagres de Deus, a multiplicação do pão e do peixe. Quantos creem? Quantos acreditam que dinheiro pode cair na conta de crente, que indenização pode sair, emprego possa ser, porta de emprego possa ser aberta, prosperidade, irmãos? Porque Deus, ele diz assim: honre com a tua oferta, honre com a tua renda, e você vai ver se você pode ser mais generoso do que ele. Mas muito pode dizer: pastor, naquela época era alimento. Tem os antes dízimos. Os antes dízimos, irmãos, são os anti-bênção. Mas naquela época era cereal, era animal, não era dinheiro. Era uma população, irmãos, que vivia da agricultura. Então, se você vive aqui da agricultura, não tem problema de você entregar o seu dízimo em alimento. Quantos aqui são plantadores de feijão? Levanta a mão. Quantos aqui são criadores de ovelhas? Quantos aqui criam bois, porcos, galinhas? Quantos aqui recebem em dinheiro? Então é dinheiro que você tem que entregar. Aleluia. Quantos entenderam isso? Então era isso a diferença. Se você recebe dinheiro, é dinheiro. Ah, pastor, mas naquela época era uma vez por ano. Então junte e traga tudo no ano. Em dezembro você entrega. Mas isso acontece? Não. O Senhor, ele quer te abençoar, irmãos, porque os planos dele já determinam
plano de vos fazer o que? Prosperar. É um plano. O que é um plano? É uma ideia. É um projeto que, se for cumprido, vai dar certo. Mas, pastor, Deus não tem dinheiro, Deus não quer dinheiro. Realmente, Ele não precisa. Ele é o dono da prata, Ele é o dono. Mas Deus estabeleceu um povo. Deus estabeleceu um povo que viveria, que a sua herança seria Ele. E a forma que Deus estipulou para sustentar esse povo, que eram os sacerdotes, os levitas, que através das ofertas, dos dízimos. Cada vez que eu entrego, irmãos, eu contribuo para o reino, para o evangelho ser pregado em vários lugares. O teu dinheiro está falando lá em Virajuba. O teu dinheiro está falando aqui no loteamento Conceição. O teu dinheiro está falando em Araçoiaba. O teu dinheiro está falando na Polônia. O teu dinheiro está indo tão longe que você nem imagina. Muitas pessoas estão sendo abençoadas porque você traz o seu dinheiro, você traz o seu dízimo, sua oferta. Muitas pessoas estão sendo libertas, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Você não tem ideia da importância de você vir aqui à frente e colocar e honrar a Deus com a tua oferta e com o teu dízimo. Mateus no capítulo 10, versículo 42. Deus não precisa de dinheiro, não precisa. Mas como eu vou honrar a Deus e dar a Deus, Senhor? Mateus 42, 10 diz: quem der, mesmo que seja, 10:42 de Mateus, quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este os meus discípulos, com toda certeza vos afirmo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Um copo com água, irmãos, o que é que vale um copo com água? Nada. Mas se o nosso Deus está preocupado até com um copo com água que você dá a um crente ou a um discípulo de Jesus, e diz assim: olha, um copo com água que você der, não se preocupe não, eu pago. É como aquele bom samaritano, pegou aquele homem doente, colocou lá e disse: ó, toma tanto dinheiro, e se precisar mais, quando eu voltar eu pago. Então tudo que você doar, tudo que você fizer para um crente verdadeiro ou um crente não muito verdadeiro, Deus vai lhe pagar. Nada, irmãos, é de graça. Nada é de graça. Deus vai lhe recompensar. Quantos acreditam aqui? Dá uma glória a Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, a parte A. Honra o Senhor com os teus bens e as primícias de todos os teus rendimentos. Você tem honrado ao Senhor com os teus bens? Você tem usado o seu carro para honrar a Deus? Você tem usado, irmãos, a sua casa para honrar a Deus? Suspeite. Se Deus te deu uma casa com mais de 3, de 4 quartos e 2 quartos, suspeite. É porque Deus quer que você receba os filhos dele na sua casa. Aleluia. Honre a Deus com a sua casa. Honre a Deus com o seu carro. Honre a Deus com a sua moto. Honre a Deus com os seus instrumentos. Honre a Deus com os seus materiais de construção. Honre a Deus com os teus bens, com a tua roupa, com a tua camisa. Rapaz, está sem camisa, toma. Está sem sapato, vamos lá em casa, tem um sapato bom para você. Para que tanta roupa, irmãos, no guarda-roupa? Para que tanto sapato? Honra a Deus com os teus bens. Toma, filho, quero te honrar. Você estando honrando pessoas, você está honrando a Deus. Aleluia. E ele diz: honre ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias
de todos os teus rendimentos, a parte de A do versículo. E tem um ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula ele começa a dizer assim: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Dá um glória a Deus aí. Irmãos, se Deus se preocupa com um copo com água que você vai dar a um irmão, imagine se você fizer um cuscuz recheado amanhã e trazer. Irmãos, se Deus se preocupa com um copo com água que você dá ao irmão, imagine uma aguinha de coco, geladinha, docinha. Deus abençoe as mãos de quem comprou, e Deus abençoe as mãos de quem trouxe aqui para mim essa água e essa água de coco. Se Deus abençoa assim, irmãos, um copo com água que você dá ao irmão, imagine aquela charque assada amanhã que você vai trazer. Imagina aquele galeto, aquela macarronada. Mire de um irmão aqui, irmão, e diga: amanhã eu vou trazer algo para ele, sem ele saber. Aleluia. E sabe quem vai te pagar? Deus. Deus vai te pagar, porque você vai honrar alguém com algo amanhã. Ah, pastor, eu não posso trazer alimento. Traga algo seu. Algo seu. Eu sou mais ousado em dizer: traga um alimento e algo seu para doar, para honrar. Para doar não, para honrar. Que doar também é honrar. Traga algo seu para honrar. Você vai trazer uma comida para honrar alguém, e você vai trazer um objeto para honrar alguém. Alguém que você nunca honrou. Aleluia. Irmãos, congresso de honra não é para atrair a honra para o pastor, nem para pastor, não. Me honre, não. Honre a quem você nunca honrou. É um desodorante, irmãos. É um carrinho que você tem lá que você ama. É coisa simples que honra. Um carrinho que tem lá, que você ama, aquele carrinho, brinquedo. Rapaz, eu trouxe esse carro para te honrar. É um colar, é um objeto, é uma sandália, é um sapato, é um relógio. Eu não sei. Mas amanhã você vai estar honrando pessoas aqui, e você vai estar sendo honrado em nome de Jesus. A grande mesa será posta. E eu quero ver, irmãos, muitas lágrimas sendo derramadas. Pessoas que nunca imaginavam ser honrados, será amanhã, no nome de Jesus. Pastor, se eu quiser dar dinheiro, dinheiro. Pastor, eu quero dar o cartão de crédito com a minha senha e ele pode gastar. Amém. Eu não sei, irmão. Só estou dando algumas ideias. Pastor, aquela minha camisa do esporte que eu amo tanto, aquela camisa do Náutico que eu gosto tanto. Aí não. Aí você não vai honrar. Só se for do mesmo time. Mas se for de time diferente, né? Aí é uma desonra. Então amanhã, aprenda a honrar. Aprenda a doar. Primeira forma de honrar a Deus, irmãos, é com a nossa vida. A segunda forma é assumindo os planos de Deus para mim. E a terceira forma é abrir a mão, doar. Honra ao Senhor com todos os teus bens e as primícias de todos os teus rendimentos. E o resultado é prosperidade e fartura. Eu acho que vocês não escutaram não, hein? E o tempo que virá sobre a sua vida depois de amanhã é um tempo de prosperidade e de fartura. Eu sugiro também aí em Birajuba, pastor Sidney, pastora Tânia. Eu sugiro também aí em Araçoiaba, pastor Oziel, pastor Ani. Faça um banquete amanhã. Eu sei que em Birajuba aí tem muito feijão. Feijão tem, eu vi aí na rua. E eu ganhei até 1 quilo. Eu vou trazer esse feijão amanhã para nós comermos aqui. Feijão preto, com tudo dentro. Amém, pastora? Menos charque, mas o resto é. Então, no nome de Jesus, eu
Profetizo prosperidade. Porque, irmãos, num tempo de desonra, onde nós estamos sendo ensinados a desonrar, é um tempo que nós não conseguimos honrar ninguém. A figura maior de autoridade aqui na terra para honrar é pai e mãe. Então, se eu não honro meu pai e minha mãe, o resto está acabado. Então, eu não honro o prefeito, eu não honro o deputado, eu não honro o senador, eu não honro o ministro, eu não honro o policial, eu não honro ninguém. Numa época de desonra, eu não honro o presidente. Você deve honrar o presidente pela autoridade que ele é, a autoridade máxima no nosso país, humanamente falando, é o presidente. Mesmo que eu discorde, mas eu vou honrar. Mas nós aprendemos a desonrar, e a igreja deve andar na contramão do mundo. E quando aprendermos a honrar, as portas do céu se abrirá sobre as nossas vidas, e a igreja gozará de um tempo de tamanha prosperidade que nunca viram. As trevas, irmãos, Deus vai tirar o dinheiro das trevas e vai trazer para a luz, porque os filhos das trevas, eles honram os demônios de uma forma impressionante. Tudo que o diabo faz, a pessoa tem que honrar obedecendo, porque se não obedecer, é o que? Castigado. Eu estava olhando um ritual que foi levar uma imagem de Iemanjá para o mar, e a marinha, os marinheiros foram buscar, e o repórter disse assim, o rapaz lá, o homem que fez, disse, ela não pode tocar no chão. E o cuidado, irmãos, para que aquela imagem não tocasse no chão, foi impressionante. E pegaram no ombro, e todo cuidado, aquele medo, porque se ela tomba, se ela cai, e se ela toca no chão, quem fez já sabe, castigo vem. Então eles cumprem tudo certinho. Se for meia-noite, é meia-noite. Se for meio-dia, é meio-dia. Se for oferenda tal, é oferenda tal. Então eles, os filhos das trevas, honram mais os demônios do que os filhos da luz honram mais a Deus. Misericórdia. Porque eles sabem, se desonrar, se desobedecer, vão ser o quê? Castigados. E nós estamos aprendendo essa cultura de desonra. Mas a nossa igreja, irmãos, e o povo andará na contramão deste mundo. E para concluir, Romanos no capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Porque ninguém, irmãos, nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para liderar. Você nasceu para prosperar. Se está sofrendo, se alguma coisa está errada, mas Deus entrou na sua vida e vai mudar a sua história. Se Deus fez na minha, meu irmão, faz na sua. E Romanos 12, 2 diz, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, esse sistema que é acostumado a desonrar pai, mãe, pastor, líderes de célula, enfim. O começo é pai e mãe, desonrou pai e mãe, o resto, irmão, o resto é resto. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. E só vamos provar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus se entrarmos no caminho da honra. Se entrarmos no caminho da honra. Quem honra, honra. Quem honra, honra. Só vamos provar dessa vontade quando aprendermos a honrar. Aleluia. Numa escala de honra, primeiro honrar quem? Deus.
Honrar a Deus, irmãos, com a minha vida. Honrar a Deus com aquilo que Ele colocou na minha mão, com os projetos dele na minha vida. E honrar a Deus com os meus recursos financeiros e meus bens. Segundo, honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa. Multiplicará a minha vida, uma vida boa aqui na terra. Depois, esposa, filhos, maridos. Depois, líderes. E depois, autoridades. Se você honrar essas 5 pessoas, essas 5 classes de pessoas, você provará a boa, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fique em pé no nome de Jesus. Bendito serei, Rafa.